regresso ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste segundo capítulo vou ensinar-te cálculo diferencial no plano e no espaço. Isto é, como calcular derivadas parciais. E termino com algumas aplicações das mesmas. Preparados? Vamos começar? Na aula de hoje vou ensinar-te a calcular máximos, mínimos e pontos célula em R3. Primeiro exemplo. Imaginemos que temos a função f de x, y, z igual a x ao cubo menos 3x mais y quadrado menos 2y mais 2z quadrado. Então, o primeiro passo, vamos fazer a derivada parcial de f em ordem a x e igualamos a zero. Derivada parcial de f em ordem a y e igualamos a zero. E derivada parcial de f em ordem a z e igualamos a zero. Portanto, a derivada parcial de f em ordem a x, x é a nossa variável, ficando 3x quadrado menos 3 igual a zero. A derivada parcial em ordem a y passa a ser y a nossa variável, obtendo 2y menos 2 igual a zero. Finalmente, a derivada parcial em ordem a z, em que z é a nossa variável, obtemos 4z igual a zero. Vamos resolver este sistema. Obtemos x quadrado igual a 1, y igual a 1 e z igual a zero. Ou seja, x igual a 1 ou x igual a menos 1, y igual a 1 e z igual a zero. O que é que isto quer dizer? Que temos dois pontos estacionários. Os pontos estacionários, isto é, candidatos a máximos, mínimos ou pontos célula, vão ser os pontos com coordenadas 1, 1, 0 e menos 1, 1, 0. Vamos partir então para a matriz hessiana. Como é que nós vamos construir a matriz hessiana? Então, como temos três variáveis, esta matriz vai ter que ter as derivadas parciais de segunda ordem das três variáveis, isto é, a derivada de segunda ordem de f de x, a derivada de segunda ordem de f de x, y, a derivada de segunda ordem de f de x, z. Na segunda linha vamos ter a derivada de segunda ordem de f de y, x, a derivada de segunda ordem de f de y e a derivada de segunda ordem de f de y, z. Na terceira linha vamos ter a derivada de segunda ordem de f de z, x, a derivada de segunda ordem de f de z, y e, finalmente, a derivada de segunda ordem de f de z. Para tal, vamos recorrer ao sistema que calculamos. Vamos aqui recordar o sistema para podermos fazer as derivadas de segunda ordem. Na primeira equação do sistema temos 3x quadrado menos 3 igual a zero. Na segunda equação temos 2y menos 2 igual a zero. E na terceira, 4z igual a zero. A primeira linha da matriz hessiana é pegarmos na primeira equação e derivá-la em ordem a x. Obtemos 6x. Continuamos com esta equação, mas agora vamos derivá-la em ordem a y, 0. E ainda derivá-la em ordem a z, 0. Para obtermos a segunda linha da matriz hessiana, vamos pegar na segunda equação e derivá-la em ordem a x, 0. Em ordem a y, 2. Em ordem a z, 0. Finalmente, para obtermos a terceira linha da equação
da matriz hessiana, vamos derivar a terceira equação em ordem a x, 0. Em ordem a y, 0. Em ordem a z, 4. Isto é, a matriz hessiana x, y, z, neste exemplo, vai ser a matriz 6x, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 4. E agora, vamos ver em cada ponto determinante desta matriz, ou seja, vamos ver quanto é que é o determinante da matriz hessiana no ponto com coordenadas 1, 1, 0. Obtendo, portanto, vamos substituir o x por 1, o y por 1 e o z por 0 e achar o determinante correspondente. Isto é 6, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Como estamos com uma matriz em que só temos diagonal principal, calcular o determinante é simples. Basta fazer o produto da diagonal principal, de onde obtemos 6 vezes 2 vezes 4, ou seja, 48, que é maior que 0. De seguida, vamos achar o subdeterminante da matriz hessiana no ponto 1, 1, 0 de 2 por 2, ficando com que subdeterminante? 6, 0, 0, 2. Vou recordar-te que este subdeterminante é sempre obtido a partir daqui. Este subdeterminante vai ser o produto de 6 por 2, que é 12, que é maior do que 0. Finalmente, vamos achar o valor da segunda derivada da função de x² no ponto 1, 1, 0. Isto é 6, também é maior que 0. Como o determinante e os seus subdeterminantes deram todos positivos, isto quer dizer que no ponto 1, 1, 0 existe um mínimo local. Falta verificar o que acontece no outro ponto. Para isso, se nós queremos achar o determinante da matriz hessiana, neste caso no ponto menos 1, 1, 0. Ou seja, vamos substituir o x por menos 1, o y por 1 e o z por 0. De onde ficamos com o determinante menos 6, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 4. Mais uma vez, como apenas temos valores não nulos na diagonal principal, este determinante basta fazer o produto desses valores, de onde obtemos o valor menos 48, que é menor do que 0. De seguida, vamos mais uma vez achar o subdeterminante, isto é, o determinante da matriz hessiana na mesma no ponto menos 1, 1, 0, mas apenas da matriz hessiana de 2 por 2, obtendo determinante de menos 6, 0, 0, 2. Mais uma vez é a diagonal principal, de onde o valor é menos 12. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nesse ponto vamos ter um ponto célula. Provamos que logo o ponto menos 1, 1, 0 é um ponto célula. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.